O assunto agora é o tal do coronavírus. Chegou, demorou, mas chegou no país. O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil, o tal do Covid-19. Um homem tem 61 anos, está em São Paulo e esteve na Itália, na região da Lombardia. Durante a entrevista coletiva foi apresentado ainda o passo a passo até a confirmação da doença. Vamos conferir. O paciente chegou assintomático, sem nenhum tipo de sintoma febril ou de tosse ou de gripe. Ele permaneceu sexta, sábado, no domingo fez uma reunião familiar de retorno da viagem e na segunda-feira procurou uma unidade de saúde e, em função do nexo com a Itália, lá o pronto atendimento que foi dado e o padrão de excelência que foi dado no atendimento do Hospital Albert Einstein foi digno de nota, porque coletou o material e o Einstein ele adotou o mesmo padrão de excelência nas PCRs do Ministério da Saúde. Com isso, quando ele confirma positivo, ali daquele momento a gente faz a contraprova por segurança e controle. Mas dali daquele momento nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso na prática de atenção à saúde, já como uma prática de cuidado intensivo dele e dos seus contactantes. A partir dali começa-se todo um trabalho de localização de quais são os contatos que a gente coloca próximo, contatos eventuais. Os próximos são a esposa, pessoas que estão em contato prolongado e íntimo. E os contatos eventuais são pessoas que ficaram alguns instantes, alguns momentos com esse paciente. É uma gripe, ela se comporta de uma maneira mais agressiva nos pacientes de mais idade, nos pacientes acima de 60, 70, 80 anos, vocês vão ver na apresentação. Os pacientes jovens são muito poupados. Até por isso eu entendo um pouco da reação da Itália, porque é um dos países que tem o maior número de idosos do mundo. Então eles lá devem ter um comportamento da doença típico de uma sociedade extremamente de muitos idosos. Terça-feira foi a Argélia, né? E o Brasil agora confirmando. Então, no hemisfério sul, agora que nós vamos ver como que esse vírus vai se comportar numa situação de um país tropical, em pleno verão, como que vai ser o padrão de comportamento. É um vírus novo, tanto ele pode manter o mesmo padrão de comportamento de transmissão que ele tem no hemisfério norte, onde basicamente você tem o frio, você tem a temperatura, como um fator onde ele já está se colocando, já se percebe como é o comportamento do vírus, e agora no hemisfério sul a gente começa agora a perceber qual vai ser o comportamento do vírus. É um caso que viajou para a Itália no período de 9 a 20 de fevereiro, chegou ao Brasil no dia 21 a partir do aeroporto Charles de Gaulle, lá na França, em Paris. Iniciou os sintomas no dia 23 de fevereiro. No dia 24, antes de ontem, às 19h30, lembrando que nós fizemos a mudança da definição de caso às 17h30. Esse caso procurou a unidade de saúde, o Hospital Albert Einstein, às 19h30. Então, já detectando a partir da mudança da definição de caso. No dia 25, no dia seguinte, aqui dentro do próprio Hospital Albert Einstein, ele fez painel de vírus respiratório, deu negativo, e realizou o teste específico RT-PCR para o novo coronavírus, que deu positivo. Foi enviado imediatamente para o Instituto Adolfo Lutz, que em questão de horas confirmou o caso. O protocolo Charité, que é um protocolo da Organização Mundial da Saúde. A notificação chegou para a gente ainda sem o resultado às 12h08. Como nós comunicamos esses casos somente na coletiva do dia seguinte, estamos aqui fazendo este movimento.
A nota conjunta fizemos ontem, Estado de São Paulo, Hospital Albert Einstein, alinhando a comunicação para transmitir para toda a sociedade a informação. Essa nota foi publicada ontem às 8 horas e hoje estamos aqui realizando a coletiva. Aqui tem alguns dados, eu vou só destacar que este quadro, este senhor, é brasileiro, teve início de sintoma no dia 23/2, como eu já mencionei, teve febre, tosse, dor de garganta e coriza e tinha algumas condições prévias. Este paciente está bem, ele está em casa, num isolamento domiciliar, junto com a sua família. E assim, uma vez terminados os sintomas que ele apresentou, ele deixará de estar na situação de paciente isolado e volta à sua vida normal. E olha, tem alerta para suspeita de coronavírus em Pernambuco. Uma mulher de 51 anos, recém-chegada também da Itália, está internada no Hospital Oswaldo Cruz, no Recife. Vamos saber os detalhes. O caso suspeito foi confirmado em coletiva pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. A mulher de 51 anos, moradora da cidade de Caruaru, apresentou os sintomas semelhantes ao coronavírus num voo vindo do norte da Itália, com escala em Guarulhos, São Paulo, e desembarcou em Recife na tarde desta terça-feira. A mulher viajou ao país no dia 13 de fevereiro. O local é monitorado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, por ser um possível foco de transmissão da doença. Em relação a pacientes oriundos da Itália, então ela se enquadra como um caso suspeito. Lembrar que no Brasil nós já tivemos 55 casos suspeitos que foram descartados. Atualmente nós temos, com este caso aqui de Pernambuco, cinco casos suspeitos em investigação. E todo o suporte necessário para a adequada condução do caso está sendo dada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, foi notificada quando o voo saiu de São Paulo. No Aeroporto Internacional dos Guararapes, foi montado um esquema pela Vigilância Sanitária para que a mulher fosse levada direto ao hospital. A Anvisa, a partir da detecção dessa paciente ainda em voo, fez todo o procedimento em terra para que ela saísse direto do avião, por meio de ambulância também com isolamento, até aqui o ORC. Ou seja, em nenhum momento essa paciente circulou por território pernambucano sem ter as condições de biossegurança para seu transporte. Após o registro feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, os outros 132 passageiros, mais a tripulação, foram liberados. A aeronave passou por um procedimento de limpeza ainda na pista do aeroporto com agentes bactericidas e também foi liberada para os demais voos. A paciente passou por exames no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no centro do Recife, para tentar detectar o coronavírus e outras doenças virais. Clinicamente, ela está muito bem. Então, a medicação que está sendo feita é basicamente medicações sintomáticas, se ela tiver dor ou febre. E como faz parte do protocolo e a gente não pode, nesse momento, afastar uma possibilidade também de H1N1, está sendo feito também o tratamento para H1N1, até a gente ter a confirmação de H1N1 ou de um coronavírus. O resultado dos procedimentos sai em até 72 horas.